Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Polêmica, de Arthur Azevedo. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009. O Romualdo tinha perdido, havia já 2 ou 3 meses, o seu lugar de redator numa folha diária. Estava sem ganhar vintém, vivendo sabe Deus com que dificuldades, a maldizer o instante em que, levado por uma quimera da juventude, se lembrara de abraçar uma carreira tão incerta e precária como a do jornalismo. Felizmente era solteiro, e o dono da pensão onde ele morava fornecia-lhe casa e comida a crédito, em atenção aos belos tempos em que nele tivera o mais pontual dos locatários. Cansado de oferecer em pura perda os seus serviços literários a quanto jornal havia então no Rio de Janeiro, o Romualdo lembrou-se, um dia, de procurar ocupação no comércio, abandonando para sempre as suas veleidades de escritor público, os seus desejos de consideração e renome. Para isso, foi ter com um negociante rico, por nome Caldas, que tinha sido seu condiscípulo no Colégio Vitório, a quem jamais ocupara, embora ele o tratasse com muita amizade e o tuteasse, quando raras vezes se encontravam na rua. O negociante ouviu-o e disse-lhe: Tratarei mais tarde de arranjar um emprego que te sirva. Por enquanto preciso da tua pena. Sim, da tua pena. Apareceste a pintar, foste a sopa que me caiu no mel. Quando entraste por aquela porta, estava eu a matutar, sem saber a quem me dirigisse para prestar-me o serviço que te vou pedir. Confesso que não me tinha lembrado de ti. Perdoa. Estou às tuas ordens. Preciso publicar amanhã impreterivelmente no Jornal do Comércio um artigo contra o Saraiva. Que Saraiva? O da Rua Direita? O João Fernandes Saraiva? Esse mesmo. E queres tu que seja eu quem escreva esse artigo? Sim, ganharás uns cobres que não te farão mal algum. A essa palavra cobres, o Romualdo teve uma estremeção de alegria, mas caiu em si. Desculpa, Caldas. Bem sabes que o Saraiva é, como tu, meu amigo. Como tu, foi meu companheiro de colégio. Quando conheceres a questão que vai ser o assunto desse artigo, não te recusarás a escrevê-lo, porque não admito que sejas mais amigo dele do que meu. Demais, nota uma coisa: não quero insultá-lo, não quero dizer nada que o fira na sua honra. Quero tratá-lo com luva de pelica. Sou eu o primeiro a lastimar que uma questão de dinheiro destruísse a nossa velha amizade. Escreves o artigo? Mas não há mas nem meio mas. O Saraiva nunca saberá que foi escrito por ti. Tem escrúpulos? Deixa lá os teus escrúpulos e ouve de que se trata. Presta-me toda atenção. E o Caldas expôs longamente ao Romualdo a queixa que tinha do Saraiva. Tratava-se de uma pequena questão comercial, de um capricho tolo que só poderia irritar um contra o outro, dois amigos que não conhecessem o que a vida tem de áspero e difícil. O artigo seria um desabafo, menos do brio do que da vaidade, e escrevendo-o, qualquer pena hábil poderia efetivamente evitar uma injúria grave. O Romualdo, que há muito tempo não pegava uma nota de 5.000 réis e apanhara na véspera uma descompostura de lavadeira, cedeu, afinal, às tentadoras instâncias do amigo, e no próprio escritório deste, redigiu o artigo, que satisfez plenamente. Muito bem! Exclamou Caldas, depois de 3 leituras consecutivas. Se eu soubesse escrever, escreveria isto mesmo. Apanhaste perfeitamente a questão. E depois de um passeio à burra, meteu um envelope na mão de Romualdo, dizendo-lhe: Aparece-me daqui a dias. Vou procurar o emprego que desejas. A época é difícil, mas há de se arranjar. O Romualdo saiu, e ao dobrar a primeira esquina, abriu sofregamente o envelope.
Havia dentro uma nota de 100.000 réis. Exultou. Parecia-lhe ter tirado a sorte grande. Na manhã seguinte, o ex-jornalista pediu ao dono da pensão que lhe emprestasse o Jornal do Comércio. E viu a sua prosa: Eu e o Sr. João Fernandes Saraiva, assinada pelo Caldas. Sentiu alguma coisa que se assemelhava ao remorso, o mal-estar que acomete o espírito e se reflete no corpo do homem todas as vezes que este pratica um ato inconfessável, e aquilo era uma quase traição. Entretanto, almoçou com apetite. À sobremesa entrou na sala de jantar um menino, que lhe trazia uma carta em cujo sobrescrito se lia a palavra urgente. Ele abriu-a e leu: Romualdo, preciso falar-lhe com a maior urgência. Peço-lhe que dê um pulo ao nosso escritório hoje mesmo, logo que possa. Recado do João Fernandes Saraiva. Este bilhete inquietou o ex-jornalista. Com certeza, pensou ele, o Saraiva soube que fui eu o autor do artigo. Naturalmente, alguém me viu entrar em casa do Caldas, demorar-me no escritório. Desconfiou da coisa e foi dizer-lhe: Mas para que me chamará ele? O seu desejo era não acudir ao chamado, alegar que estava doente, ou não alegar coisa alguma e lá não ir. Mas o menino de pé, junto à mesa do almoço, esperava a resposta. Era impossível fugir. Diga ao seu patrão que daqui a pouco lá estarei. O menino foi-se. O Romualdo acabou a sobremesa, tomou o café, saiu e dirigiu-se ao escritório do Saraiva, receoso de que este o recebesse com 2 pedras na mão. Foi o contrário. O amigo recebeu-o de braços abertos, dizendo-lhe: Obrigado por teres vindo. Estava com medo de que o pequeno não te encontrasse. Vem cá. E levou-o para um compartimento reservado. Leste o Jornal do Comércio de hoje? Não, mentiu prontamente o Romualdo. Raramente leio o Jornal do Comércio. Aqui o tens. Vê que descompostura me passou o Caldas. O Romualdo fingiu que leu. Isso que aí está é uma borracheira, mas não é escrito por ele, bradou Saraiva. Aquilo é uma besta que não sabe pegar na pena senão para assinar o nome. O artigo não está mal, tem até estilo. Preciso responder. E eu, no teu caso, não respondia. Assim não penso. Preciso responder amanhã mesmo no próprio Jornal do Comércio. E se te chamei, foi para pedir-te que escrevas a resposta. Eu? Tu sim. Eu podia escrever, mas... Que queres? Estou fora de mim. Bem sabes, gaguejou Romualdo, que sou amigo do Caldas. Não me fica bem. Não te fica bem por quê? Ele, com certeza, não é mais teu amigo que eu. Depois, não é intenção minha injuriá-lo. Quero apenas dar-lhe o troco. No íntimo, o Romualdo estava satisfeito por ver naquele segundo artigo um meio de atenuar, ou se quiserem, de equilibrar o seu remorso. Ainda mastigou umas escusas, mas o outro insistiu. Por amor de Deus, não te recuses a este obséquio tão natural num homem que vive da pena. Tu estás desempregado, precisas ganhar alguma coisa. O Romualdo cedeu a este último argumento, e depois de convenientemente instruído pelo Saraiva sobre a resposta que devia dar, pegou na pena e escreveu ali mesmo o artigo. Reproduziu-se então a cena da véspera, com mudança apenas de um personagem. O Saraiva, depois de ler e reler o artigo, exclamou: Bravo! Não podia sair melhor! E, tirando da algibeira um maço de dinheiro, escondeu uma nota de 200.000 réis e entregou-a ao prosador. Oh, isto é muito, Saraiva. Qual muito? Estás a tocar leques por bandurra?
É justo que te pague bem. Obrigado, mas olha, recomendo-te que mandes copiar o artigo, porque no jornal pode haver alguém que conheça a minha letra. Copiá-lo-ei eu mesmo. Adeus, adeus. Se o Caldas treplicar, aparece-me. Está dito. No dia seguinte, o Caldas entrou muito cedo no quarto do Romualdo, com o Jornal do Comércio na mão. O bruto replicou: Vais escrever-me a tréplica. E batendo com as costas da mão no jornal: Isto não é dele. Aquilo é incapaz de traçar 2 linhas sem 4 asneiras. Mas ainda assim, quem escreveu por ele está longe de ter o teu estilo, a tua graça. Anda, escreve. E o Romualdo escreveu. Durante um mês, teve ele a habilidade de alimentar a polêmica, provocando a réplica, para que não estancasse tão cedo a fonte de receita que encontrara. Para isso, fazia insinuações vagas, mas pérfidas, e depois, em conversa ora com um, ora com outro, era o primeiro a aconselhar a retaliação e o esforço. Tanto o Caldas como o Saraiva se mostraram cada vez mais generosos, e o Romualdo nunca em dias de sua vida se viu com tanto dinheiro. Ambos os contendores lhe diziam: Escreve, escreve, eu quero ser o último. Por fim, vendo que a questão se eternizava e de um momento para o outro a sua duplicidade podia ser descoberta, o Romualdo foi gradualmente adoçando o tom dos artigos, fazendo por sua própria conta concessões recíprocas, lembrando a velha amizade, e com tanto engenho se houve que os 2 contendores se reconciliaram, acabando amigos e arrependidos de terem dito um ao outro coisas desagradáveis em letra de forma. E o público admirou essa polêmica, em que 2 homens discutiam com estilos tão semelhantes que o próprio estilo pareceu harmonizá-los. O Caldas cumpriu a sua promessa. O Romualdo pouco depois entrou para o comércio, onde ainda hoje se acha, completamente esquecido do tempo que perdeu no jornalismo. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com